Hoje nós agora à noite, vamos falar sobre um tema, que é um tema importante, que precisamos despertar para isso, queridos. Vou falar hoje sobre os mendigos espirituais e os espiritualmente ricos. Então nós temos que parar e analisar, mediante a explanação dessa mensagem, quem somos nós? Quem temos sido? Como temos vivido espiritualmente? Pergunte a seu irmão aí, como que você tem vivido espiritualmente? Você é um mendigo espiritual ou você é um rico espiritual? Olha aí, um espiritualmente rico, alguém próspero, alguém, sabe, abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em João 10:10, um versículo tão conhecido, mas vai ser o versículo base para a nossa mensagem nessa noite. João 10:10. Esse versículo é um versículo poderoso, viu? Muito poderoso. Então vamos assim degustar bem, né, esse texto, esse pequeno texto da palavra de Deus, mas tão significativo, porque isso expressa uma realidade acerca de nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa foi uma palavra de Jesus, trazida aos seus discípulos e seguidores. E ele está colocando aqui que o ladrão, e esse ladrão aqui, é uma figura de Satanás. É uma metáfora, para que todos entendessem, né, que ele falava de Satanás. Satanás é o exterminador do futuro. Quando Satanás tem o poder e autoridade sobre a vida de alguém, ele tem o poder de exterminar o futuro dessa pessoa. Você lembra daquele filme de Schwarzenegger? Não sei se você chegou a assisti-lo, né? O último deles, eu acho que foi lançado já há muitos anos, mas a história era de que alguém envia um robô, né, que foi construído para destruir, primeiro deles, né, uma criança no passado. Por quê? Porque esta criança era alguém muito especial e que teria uma grande missão na terra. Então, se matasse a criança, impediria o futuro da humanidade. Então o nome do filme é Exterminador do Futuro. Quando o diabo aniquila o nosso futuro, ele impede a expansão do reino de Deus. Quando ele nos apequena, quando ele mantém a nossa vida cristã estagnada, ou às vezes pior, em declínio, porque às vezes o cristão vai se mundanizando. A coisa começa devagar, não é verdade? Mas vai caminhando, vai se mundanizando. E aí então, o propósito da nossa vida aqui não é cumprido. A nossa vida perde o propósito, especialmente aquele que é revelar através de nós a Cristo. E é tudo que o diabo quer. Mas aqui então é revelado a vontade de Deus para nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não trouxe a nós uma condição de existência minguada, apequenada. É claro que o ápice disso é a vida eterna. Mas a nossa eternidade começa desde o dia em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque a partir de então começamos a ser seres eternos. Embora a nossa existência neste âmbito natural, que é determinada pela cronologia, pelo número dos nossos dias, este corpo, esse invólucro aqui, este corpo de carne, ele vai se desfazendo, como diz o apóstolo Paulo. O nosso espírito deve ir se fortalecendo a cada dia, e um dia despreendido desta carne, nós
iremos em direção à eternidade, para vivermos eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então, quando o arrebatamento acontecer, aqueles que já morreram, os seus corpos serão ressuscitados, não são os espíritos, mas eles tomarão seus corpos que ressuscitarão, o corpo transformado em glória, como foi o corpo de Cristo. Hoje eles estão vivendo como espírito, mas os seus corpos serão tomados, então eles nos antecederão, e depois nós também seremos levados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Sabe de uma coisa? Em breve esse dia estará acontecendo. Se prepare, levante a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Bendito seja Deus. Olha só, queridos, então nós estamos diante aqui de um texto que mostra a abundância de Deus para a nossa vida. Então por que nós temos visto tantas pessoas, às vezes, pessoas que sentam até ao nosso lado, em uma congregação, pessoas que dizem ser cristãs, e são, não estou aqui colocando em xeque a condição da pessoa de ser um cristão, mas a forma de vida que ela tem vivido o Evangelho, porque muitas pessoas têm vivido de forma espiritualmente tão pobres, nós poderíamos chamá-los de mendigos espirituais, porque essas pessoas têm vivido essa condição tão rasteira de vida, sendo que a palavra de Deus diz claramente que Deus se faz rico para com todos nós, e Ele compartilha a sua riqueza conosco, Ele compartilha as suas bênçãos conosco, Ele compartilha a sua própria vida conosco. Perceba isso. Não está escrito em favor de nós que toda a sorte de bênçãos espirituais já nos foram reveladas, manifestadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus? As promessas de Deus não dizem que nós somos um povo escolhido por Deus, que nós somos uma geração eleita por Deus? É assim ou não é? Agora perceba que nós muitas vezes estamos vivendo essa condição que é completamente contrária àquilo que é o querer de Deus revelado para nós. Se alguém está vivendo em um estado de pequenez, de apequenamento espiritual, se você tem uma vida espiritualmente raquítica, se você vive como um mendigo espiritual, isso não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja espiritualmente rico e próspero, aleluia, e isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Então não se apequene, e não aceite viver essa realidade. Existem pessoas, perceba, porque a mendigância espiritual, ela não está linkada, ela não está conectada com a condição social da pessoa, ela não está conectada, não é isso que determina se a pessoa é pobre ou se é rica, se ela tem grande conhecimento ou não. Pessoas em todos os níveis sociais, em todos os níveis culturais, pessoas que tiveram uma experiência de salvação com Cristo, estão vivendo essa condição, esse raquitismo espiritual, esse apequenamento espiritual. Não importa se elas são brancas, negras, pardas, isso não importa, como é a sua forma, a sua estética. Isso não tem nada a ver onde moram ou deixam de morar. São influências que estão trazendo uma condição de mendigância espiritual à vida dessas pessoas, irmãos. Então você conhece pessoas que muitas vezes ela tem até em áreas de sua vida prosperidade, pessoas bem casadas, pessoas com conhecimento, pessoas com condição financeira, que uma condição financeira favorável, mas do ponto de vista espiritual, existe ali um apequenamento, que basta você chegar perto para você ver. Em Lucas 12, 20 e 21, Jesus Cristo diz o seguinte: mas Deus lhe disse, história daquele homem que plantou, disse, olha, o que eu vou fazer? Já sei, vou disturbar os meus celeiros, e vou fazer novos celeiros, vou dizer agora, regala-te minha alma, colhe, e fica tranquila que está dando tudo certo. Então diz assim Jesus: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. A questão aqui não é a riqueza material. A riqueza material é uma bênção, quando você sabe administrar isso. A questão aqui é que este indivíduo, apesar de ter uma abastança material,
ele não conseguia viver uma vida espiritual que glorificasse a Deus. E muitos estão assim em nosso meio. Às vezes até prosperam, às vezes até em outras áreas são tão bem-sucedidos, mas quando diz respeito à espiritualidade, à vida cristã, à fé, aí você se choca em ver que essas pessoas estão tão pequenas espiritualmente, essas pessoas estão tão raquíticas espiritualmente, e isso é muito ruim, isso é muito triste, porque Deus não planejou isso para a vida dessas pessoas. Deus planejou algo muito melhor. E eu quero, para que a gente estabeleça algumas diferenças aqui, eu quero trazer então aqui a figura, uma das figuras bíblicas de uma parábola de Jesus, que é a figura do mendigo Lázaro. Só para que a gente faça uma aplicação, porque nós não estamos falando de mendigos que são pessoas que vivem em extremo estado de pobreza, às vezes na sarjeta, ali na rua. Nós não estamos falando desse tipo de pessoa, nós vamos falar aqui de uma mendigância espiritual, mas existem muitas semelhanças, às quais nós podemos aplicar essa realidade, e vamos estabelecer uma diferença entre os mendigos espirituais e aqueles que são ricos espiritualmente, ricos para com Deus. Preste atenção nisso, Lucas 16, versículos 20 e 21, nesta parábola contada aqui por Cristo, ele diz o seguinte, ele vai usar lá a figura de um homem que era materialmente rico, e este homem realmente era uma pessoa que não tinha um coração segundo Deus. Não vamos entrar nessa figura, isso não tem nada a ver com a nossa mensagem. E com Lázaro aqui, é interessante a gente saber o seguinte, apesar de ser um mendigo, Lázaro era uma pessoa crente em Deus. Apesar de viver um estado de mendigância, ele era uma pessoa crente, porque Jesus na parábola diz que ele morreu e foi para o seio de Abraão, se referindo assim ao céu. Então Jesus diz, havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta do homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha que situação. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que não conhecia Deus. A sequência destes versículos vai demonstrar que ele morre, como eu disse aqui a vocês, e ele vai então para o seio de Abraão. Mas aqui ele viveu um estado de mendigância, e eu quero fazer uma aplicação aqui, à condição espiritual de alguns, porque olhe bem, algumas características daquele que é um mendigo espiritual, eles não conhecem a abundância, eles não conhecem a vida abundante de Deus, assim como aquele mendigo, aquele homem na sarjeta lá na rua, ele não conhece uma vida de abundância, ele nunca se sentou em uma mesa farta, ou se isso um dia aconteceu, algum fator levou ele a essa condição de miséria, não é a realidade momentânea da sua vida. Para o mendigo espiritual, esta é uma realidade do ponto de vista das coisas espirituais. Ele não se senta na mesa do banquete do Senhor, ele não prova das delícias espirituais de Deus, ele não desfruta do banquete proporcionado pelo Senhor. Ele sempre tem uma comida espiritual escassa. Sempre é pouco na vida dele. Ele nunca consegue absorver muito, mesmo se lhe for dado, ele não consegue. Ele tem uma condição, em que não existe na vida dele abundância espiritual. Uma segunda característica, ele se acostuma com a escassez e se acomoda. O mendigo lá na rua, ele é assim. Ele se acostuma, pastor Daniel. Às vezes as pessoas querem tirar ele da rua, mas ele está tão aprisionado àquela condição, que ele não consegue reagir. Ele não se vê em um lugar melhor. Ele está aprisioneiro daquela situação, ele está acostumado naquela situação. Então, quando você se acostuma em uma situação ruim, você vai permanecer ali, porque você precisa se insurgir
contra a obra de Satanás na sua vida. Se você não se insurge, nada vai acontecer. Não vai descer um anjo do céu para chegar lá e mover as coisas. Da mesma forma é a vida espiritual. Quando você se acostuma com a escassez espiritual, você não consegue mais ver algo que seja para além dessa condição na sua vida. Então mesmo quando você olha para a vida dos outros, você diz assim, não, mas eles podem, não, porque Deus deu isso, porque Deus quis assim na vida dele. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem fartura para todos nós, Ele tem um lugar na sua mesa para todos nós. Nós não precisamos viver na mendigância espiritual. Não se acostume com a escassez. Se revolte contra essa situação na sua vida, porque essa não é a vontade de Deus para você. É tempo de você rejeitar esse apequenamento que você está e se levantar na unção, no poder do Espírito Santo. Deus está movendo para uma igreja neste ponto, nesse sentido. Um terceiro ponto: o mendigo não possui dignidade, ou seja, ele não incita respeito. Você conhece algum mendigo que incite respeito, que inspire dignidade? Você não conhece, porque não existe. Ele também não tem autoestima, não se valoriza. Nenhum mendigo que você possa aí ter algum tipo de interação, ele vai ter alguma dignidade ou ele vai ter alguma autoestima. Todas essas coisas estão anuladas na vida dele. Ou seja, quando nós falamos sobre dignidade, dignidade significa não incitar respeito. Não ter dignidade é não incitar respeito. Quando você tem dignidade, você incita o respeito. Então as pessoas olham para você e as pessoas dizem, essa pessoa precisa ser respeitada. Espiritualmente, os demônios têm que olhar para nós e dizer, esse crente precisa ser respeitado. Esse crente aí é canelinha de fogo. Esse crente aí é um homem de oração, é uma mulher de Deus. Olha aí, nós precisamos ser respeitados, irmãos. Nós não somos quaisquer uns, não. Nós somos o povo de Deus. E nós precisamos nos valorizar. Mas quando nós estamos na mendigância espiritual, essa é a nossa condição. A autoestima está lá embaixo. Está lá embaixo. Porque você não se valoriza. Aí diz assim, irmão, vamos fazer tal coisa. Quem sou eu? Eu não dou para isso não. Eu não consigo fazer isso não. Crente, você vai ser um líder de célula. Você vai abrir a sua célula, você vai ser uma bênção. Eu não posso não sei falar. É que nem Moisés. Eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada. Esse negócio não vai dar para mim não, Deus arruma outro. E Deus diz, a minha história é contigo, cara. Não adianta. Quando Deus te pega, não adianta. Ele vai ali e vai te apertando. Mas preste atenção se não é assim. Ou o que eu estou falando aqui não é uma realidade. Então muitas vezes a pessoa se apequena, não se valoriza. A gente está chamando para uma obra, não posso, eu não tenho, eu não quero. A pessoa tem uma voz, vamos cantar. Não, sou desafinado. Não, você dá para coisa. Tem uns muito mais desafinados aí que está cantando, aí está vendo. Então e aí? Você pode, vamos lá. Você sabe tocar, vamos tocar. Você vai se aperfeiçoando, você vai se melhorando. Olha, você tem talento. Não desenvolve o dom, não desenvolve o talento, se apequena, não é? São vulneráveis aos inimigos naturais e espirituais. Os mendigos espirituais, eles são vulneráveis aos inimigos naturais e espirituais. Você lembra do versículo que nós lemos de Lázaro? O que é que acontecia com Lázaro? Até os cães lambiam as suas chagas, suas feridas. Imagine que situação. O cara está lá, todo ferido, sem alimento, sem nada. Os cães estão ali lambendo as suas chagas. Isso é vida para um filho de Deus. É claro que aqui trazendo para uma aplicação, na nossa mensagem, falando sobre aquele que é um mendigo espiritual, você está vulnerável aos seus inimigos, você está vulnerável às ações do maligno, quando você é uma pessoa que vive nessa condição de mendigância. Você não tem uma barreira ali de proteção espiritual, não é porque Deus não queira te abençoar.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu temo e o livra, mas é porque você vive uma situação de tão baixa autoestima, que você não consegue usar de uma autoridade espiritual nem viver uma vida de fé. Não revela a Deus, não manifesta a presença do Altíssimo, e assim vai, né? Não influenciam, os mendigos espirituais não influenciam e nem inspiram ninguém. Você já viu alguém ser influenciado por um mendigo? Você já viu alguém ser inspirado pelo mendigo? Dizer assim, poxa, você é um referencial para mim, eu quero ser igual a você. Ninguém vai dizer, ninguém é doido. Ninguém, só doido pode dizer que é influenciado por um mendigo, que é inspirado por um mendigo, que o mendigo é um referencial na vida dele. Não. Da mesma forma, uma pessoa que vive nessa escassez espiritual não é referencial para ninguém, a não ser os tolos, os loucos. Você olha para alguém que te inspire, que tenha fé, que tenha postura espiritual, que cresça, que procure conhecer, que procure aprofundar-se no Senhor, que procure cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, servir a Deus. Essas pessoas te inspiram. Mas aqueles que não querem nada, vai inspirar quem, gente? Pelo amor de Deus. Olha para quem está do teu lado, vê se ele está com cara de quem está te inspirando aí. Jeová tem misericórdia. Do dia me inspira. Dia é jogo aí, ó. Eita, aí. Glória a Deus, amém? Um outro ponto, não expressam o verdadeiro evangelho de Cristo. Não expressam, porque a vida cristã não é essa mendigância, não é esta escassez espiritual, esta falta de conteúdo, esta falta de fé, esta falta de autoridade espiritual, esta falta de compromisso com a casa de Deus. A vida cristã não é isso, irmão. Nós precisamos encarar a realidade como ela é. Então preste atenção. Será que aquele mendigo, apesar de ser um homem convertido ao judaísmo, um filho de Abraão, ele expressava a verdadeira fé em Deus? Porque nós não estamos falando da era da graça, nós estamos falando da antiga aliança. Ele expressava a verdadeira fé em Deus? Uma pessoa que tem uma verdadeira fé em Deus vive na mendigância? Não. Então ele não expressava a verdadeira crença, não expressava aquilo que eram os preceitos da lei de Deus, a vontade de Deus expressada na sua palavra. E assim são os mendigos espirituais. Os mendigos espirituais não têm o que compartilhar com os outros. Você acha que Lázaro tinha algo para dar a alguém? Ele não tinha, nem autoestima, nem dignidade esse homem tinha para dar a alguém. Nós estamos falando de uma pessoa lá, jogada na sarjeta. Não estamos falando de uma pessoa humilde, não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de uma pessoa que vive em uma situação em que realmente a gente vê que Deus não está se revelando naquilo. É disso que nós estamos falando, não é? E essas pessoas podem ser espiritualmente até ricas, mas não para com Deus. E isso é que faz a diferença. Então elas não têm o que compartilhar com os outros. Espiritualmente, aqueles que são espiritualmente pobres, ele não tem uma palavra de Deus para dar a ninguém. Ele não tem uma palavra de bênção para liberar sobre ninguém. Ele não ora pela vida das pessoas. Ele não tem para dar. E por último, ele não frutifica. Então você não vê fruto na vida de um mendigo. A vida dele é aquela mesmice. Espiritualmente, a vida de alguns dentro de nossas igrejas é aquela mesmice sempre. Você pode até em outras áreas, mas espiritualmente, você olha, você conversa, irmão, e aí, vamos lá, vamos isso, aquilo, o que vai fazer esse ano? Vamos participar, vamos isso. Não tem até aquela vontade assim, sabe? De orar, de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de estar se envolvendo com as coisas de Deus. E eu estou pregando isso aqui, isso é uma mensagem dura, mas é uma mensagem para despertamento, é uma mensagem para reflexão, é uma mensagem para mudar vidas, porque essa é a nossa obrigação. Se você agora coloca o contraste da vida de quem é rico espiritualmente, olha como a coisa muda e como a coisa é diferente, não é? Porque aquele que é rico para com Deus, aquele que é espiritualmente rico, ele pode até ser financeiramente uma pessoa humilde, não há problema nenhum nisso. Quantos servos de Deus, né,
Deus não deixa ali ninguém desamparado. Mas quantos servos de Deus aí são cheios do Espírito Santo, né? Mas muitas vezes não tem um carro na garagem, isso não é problema nenhum. Que Deus dê crescimento, riqueza e abençoe suas vidas. Mas uma coisa é certa, você encosta de junto e vê que há espiritualidade na vida dessa pessoa. Homem de Deus, mulher de Deus, que a gente se sente bem de estar de junto, não é verdade? Olha, assim, no sentido de ser abençoado, de ser influenciado positivamente. Porque os ricos espirituais são espiritualmente abundantes. Eles abundam na graça, eles abundam em conhecimento, fala da palavra de Deus, ora por você, faz ali aquele mover santo, estão ali sempre animados a fazer alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa para ganhar uma alma para Jesus, se esforçando nesses propósitos. Os ricos espiritualmente não se rendem à escassez e não se acomodam, eles não se acomodam. Eu quero dizer uma coisa para você, nós começamos um novo plano de leitura. Eu tenho certeza que quem gosta, quem tem, quer ter mais. Aí já está lendo. Vamos lá, de novo, mais uma vez, porque o rico não se acomoda, não é verdade? Espiritualmente ele entende que quanto mais ele absorve de Deus, mais ele se derrama, mais ele tem abundância para estar ali distribuindo e dando da parte de Deus a muitas pessoas. Ele não se acomoda. O rico espiritualmente possui dignidade, ele incita a respeito, como nós falamos aqui. As pessoas no mundo e também os seres do mundo espiritual olham para ele e eles veem que aquela pessoa não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa qualquer. Os demônios veem isso em você. Quando você é uma pessoa cheia de Deus, quando você é uma pessoa comprometida com Deus, quando você é uma pessoa separada para Deus, você incita a respeito, você tem uma autoestima, ou seja, você se valoriza. Pior coisa é crente que não se valoriza, que deixa ímpio pisar, que deixa ímpio humilhar, que dá as pérolas aos porcos, deixa o ímpio estar pisando nele. Não estou falando aqui de uma pessoa que tem que ser altiva, orgulhosa, nada disso, irmão, tem nada a ver com isso. Eu estou falando que nós espiritualmente não podemos deixar esse povo aí fora, zombar do nosso Senhor e pisar no Evangelho, e querer nos atingir como cristão, e ficar por isso mesmo. Nós temos as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Quem que esse homem está pensando que é? Está sendo usado pelo diabo para tentar tocar a minha vida? Não, eu vou orar a Deus, Deus vai entrar com providência. Não é assim como você pensa, não. Nós temos que ter altivez como o nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deixou enredar, não é, por estes que são os altivos deste mundo, que acham que pode querer humilhar até um cristão. De jeito nenhum, nós não vamos aceitar isso. Sabe por quê? Porque nós nos valorizamos, nós sabemos quem somos no Senhor Jesus Cristo, pois sabemos que somos filhos deste grande Rei, Criador de todas as coisas. Bendito seja Deus, não é verdade? Eles não são vulneráveis aos inimigos, pois se revestem de toda a armadura de Deus. O cristão, que ele é espiritualmente rico, você pode olhar, ele vai estar ali, embraçando sempre o escudo da fé, para poder não ser atingido ali pelos dardos inflamados do maligno, poder contê-los, rechaçá-los. Então ele está embraçando o escudo da fé, você sabe, porque você convive um pouco com ele, e você vai ver, esse homem é um homem de fé, esse camarada não é brincadeira não é? Ele tem o capacete da salvação, ele sabe que a sua vida foi transformada, isso ele testemunha em tudo quanto é lugar. Ele também calçou os pés com a preparação do Evangelho. Então ele está revestido, tem na sua mão a espada do Espírito Santo, cingiu seus lombos com a verdade, ele está completamente revestido. Então ele não vai deixar que os inimigos venham atingi-lo. O inimigo se levanta, mas ele está preparado. Então, quando você é espiritualmente rico, você não é como Lázaro, vulnerável aos cachorros. Os cachorros lambiam as suas chagas. Então não, aqui não. Esses cães demoníacos não vêm me tocar aqui, de jeito nenhum, porque nós temos o poder de amarrá-los em nome de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa ter dignidade espiritual, se valorizar, crescer no Senhor. Os ricos espiritualmente influenciam e inspiram pessoas.
Um homem ou uma mulher que anda no Espírito Santo, ele influencia a pessoa, irmão. Um homem ou uma mulher de fé influencia a pessoa. Não importa o seu nível cultural, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa nada disso. As pessoas veem Deus na vida dele. É isso que importa no final das contas. Esse mundo está cheio de gente aí abastado, intelectual, metido, sabe lá o quê. Esse pessoal não tem o poder de influenciar ninguém para a transformação da vida, para a regeneração da alma, mas nós temos. Nós somos os embaixadores, as embaixatrizes de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, que diferença. Não é verdade? Então nós temos esse poder de influenciar e inspirar pessoas. Pessoas olham para a nossa vida e veem Deus em nós. É isso que é riqueza espiritual. É isso que é prosperidade espiritual. Oh, Deus maravilhoso. O rico espiritual expressa com seu testemunho de vida o verdadeiro evangelho de Cristo. Verdadeiro evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz à igreja em Filipos: vocês precisam se tornar mais dignos do evangelho. Vocês precisam se tornar mais dignos deste evangelho. Está dando uma bronca lá na igreja, né? Embora seja uma carta de alegria. Então, como que a gente se torna mais digno desse evangelho? Dessa forma aqui, ó. Quando você tem uma vida espiritual, de busca, de santificação, você busca a autoridade do Senhor na sua vida, então o evangelho é exaltado. Quando olha a sua ética cristã e diz aí, uma pessoa correta, uma pessoa confiável, é uma pessoa que não precisa você ter medo, porque é uma pessoa que realmente tem valor espiritual. O rico espiritual compartilha porque possui com abundância e também ele é frutífero. Ele compartilha a graça, ele compartilha amor, ele compartilha a palavra de Deus, ele compartilha a oração, ele compartilha coisas espirituais, ele compartilha coisas, palavras que levantem o seu ânimo, sua moral, que toquem a sua alma, ele compartilha coisas também materiais, porque ele é generoso. Às vezes não é porque ele tem nem com tanta riqueza, mas o que ele tem, ele sabe dividir, ele sabe ser generoso, ele sabe ser abençoador. Pessoa quando é rica espiritualmente, já dei minha vida a Cristo, eu vou negar a Cristo o quê? Então a gente assiste as pessoas que precisam, a gente assiste a casa de Deus, porque essa é a condição de quem é rico espiritual. Nós não somos mendigos espirituais para andar escassos para com o nosso Deus. O espírito de generosidade está em nossa vida. Olha só, que coisa maravilhosa. É assim ou não é? Eu vejo por aí. E tantas outras coisas que nós poderíamos elencar aqui essa noite, mas não é necessário, são necessárias para que a gente tenha um entendimento. E a pergunta é: com que quadro desse você se identificou? Qual é a sua condição? A de quem está escasso espiritualmente ou de quem está rico espiritualmente? Porque Deus quer mudar essa condição, se essa condição não for uma condição segundo o coração de Deus. E você pode ter vivido até alguém aí, a experiência de um tempo ter sido escasso espiritualmente, mas Deus o levantou. Ele deu graça, Ele deu força, e você foi em frente. Hoje você expressa a glória de Deus, aleluias. O que pode levar uma pessoa à mendigância? Vamos lá. Às vezes, pode ser uma questão de falta de oportunidade, pode ser uma questão de falta de oportunidade, a gente não pode negar isso, né? Pode ser uma questão de falta de oportunidade, embora eu não atribua isso a uma parcela grande, mas uma ínfima parcela dessa mendigância, tá certo? Pode acontecer? Pode. Doenças pode levar uma pessoa à mendigância? Sim, especialmente as doenças psíquicas, né? Às vezes pode levar uma pessoa à mendigância, mas a doença também pode. Você lembra daquele exemplo lá do cego de Jericó, do Bartimeu, filho de Timeu, né? Então, ele foi um motivo de doença. Uma doença nas suas vistas, tirou a sua visão, e ali ele entrou no estado de pobreza e foi para a mendigância. Descontrole financeiro? Sim.
A pessoa pode ter um descontrole financeiro tal que perca tudo, tem que morar na rua e viver aí desamparado ali na rua, né? Vícios, muitas vezes, com certeza isso numa tão alta escala. Possessão espiritual, sim, você lembra aquele sujeito lá que vivia no sepulcro, que Jesus Cristo lá em Gadara expulsou aquele demônio e libertou ele? Ele vivia ali nu, né, de uma forma lá completamente fora do convívio social, jogado num canto lá, porque ele era possesso de uma legião de demônios. Então, possessão pode causar isso. Agora, isso não é o que nós estamos discutindo aqui. Então, a pergunta que nós temos que levar em relevância é: o que leva um cristão a se tornar um mendigo espiritual? Gente, o nosso Pai é um Pai de abundância espiritual. E por que às vezes a gente vê tantas pessoas assim escassas espiritualmente? Tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar rapidamente com vocês, mas são coisas importantes e eu serei breve, é claro. Primeira dessas coisas é a falta do conhecimento, da compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando você não conhece a sua identidade, você tem um problema muito sério na sua vida. Você pode ser filho do homem mais rico dessa terra, mas imagine que você não saiba que é filho deste homem. Ou você pode ser filho do homem mais rico dessa terra e não saiba que seu pai é um homem rico. Imagine, você é filho de um grande rei, mas você talvez seja um filho de uma das concubinas do rei, e você foi criado num ambiente que você não sabe que seu pai é rico, e você foi criado na simplicidade de vida, e você vive muitas vezes em escassez, porque você não tem um conhecimento de que seu pai é um homem rico. E às vezes nos falta o conhecimento de quem nós somos em Deus. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que nós não somos vencedores, mas que somos mais do que vencedores. Quando alguém vive o estado de mendigância, você olha aí fora para um mendigo e pode dizer a ele: você é alguém assim, mais do que vencedor. Você pode até dizer a ele: Jesus quer te levantar e fazer você alguém mais do que vencedor. Mas você não pode dizer que aquele estado reflita isso. Da mesma forma, quem vive na mendigância não reflete esta vitória de Cristo Jesus. Efésios 2,19 diz assim: que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você sabe que você é da família de Deus? Você acha que Deus quer algum mendigo em sua família? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito de Deus, cheio das coisas que são de Deus. Buscai as coisas que são do alto, disse o apóstolo Paulo. As coisas que são lá de cima, irmãos. Porque essas coisas que são daqui, elas vão desaparecer em breve. Quem é que pode dizer que amanhã estará vivo? Quem é que pode dizer que essa semana Jesus não vai voltar? E o que tu tem, para quem será? Isso não quer dizer que você não tenha, quer dizer que você não priorize isso, nem que seu coração esteja em riquezas dessa terra, em conhecimento dessa terra. Eu vou comprar ali, quem sabe, agora um iate, eu vou abrir outros negócios, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se isso está implicando ou impossibilitando o teu crescimento espiritual, reveja essa agenda, se controle. É melhor ter um pouco menos, mas ter riqueza com Deus, do que ter muitos tesouros nesta terra, mas ser pobre para com Deus. Deus quer você uma pessoa rica para com Ele, uma pessoa rica do Evangelho, da graça, do conhecimento, transbordando esse tesouro na vida e nos corações das pessoas aí fora. 1 de Pedro 2,9 diz: mas vós sois, diga eu sou. Eita, fala, eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é quem você é. Agora você tem vivido assim? Será que você tem vivido assim? Ou será que você é alguém escasso?
Uma outra coisa que leva as pessoas ou mantém as pessoas na mendigância, a falta de compromisso com sua vida espiritual. Não tem compromisso com a vida espiritual. Irmão, se você não tem uma vida devocional com Deus, você não vai crescer espiritualmente. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você não tem uma vida devocional, você não vai crescer espiritualmente. Se você não tem compromisso com a vida devocional, a gente faz um plano de leitura, não segue. Você já tem o hábito de ler a Bíblia, até justificado. Não, eu já estou em outro estágio, já leio minha Bíblia todos os dias, já tenho o meu compromisso com a leitura, então eu não preciso seguir aqui necessariamente o plano. Isso aqui é para dar força, né, a quem vai pegando ali, vai pegando no tombo, e daqui a pouco você está andando a 100 por hora, 200 por hora, aí bota esse negócio para frente aí, tá? Porque na vida espiritual não tem limite de velocidade não, é por isso que eu estou falando, viu, irmão? Estou mandando você infringir aí a lei de trânsito não. Vamos lá. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, 17 e 18, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e caiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O que é que ele está dizendo? Crescei. Agora, preste atenção no verbo. Isso aqui está determinando uma ação sua. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui, de um ponto. Mas você é responsável por você mesmo. Eu vejo muitas pessoas na igreja com um mau costume horroroso. É a transferência da responsabilidade. Tudo é culpa da igreja, é culpa dos outros, é culpa de pastor, é culpa de líder, é culpa de irmão, é culpa disso, é culpa daquilo. Você é responsável por você mesmo. Alguém diz, esses dias eu estava lendo essa frase, né? Se as pessoas, eu não sei se foi o reverendo Hernando Dias Lopes, não sei se foi ele que falou isso, mas foi uma pessoa aí, eu li essa frase, muito interessante. Ele disse assim, eu acho que foi ele: se as pessoas olhassem menos para a igreja e mais para Cristo, muitos problemas seriam resolvidos. É assim ou não é? Também não ajuda, a gente precisa, é só transferindo. Estou assim, estou assado. Gente, cuida de você mesmo. Cuida da sua vida. Agora, nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para cooperar. Nós estamos aqui para interceder, te abraçar, ajudar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cuida da tua vida espiritual, irmão. Cuida da tua casa, cuida do teu casamento. Não seja escasso nessas coisas, não. Da tua família, dos teus filhos. Do chamar de Deus para a tua vida, da obra de Deus. Cuida dessas coisas. E aí, quando você precisa, estamos aqui para te apoiar. Agora parece que a igreja tem que levar algumas pessoas nas costas. Me mostra isso aqui na palavra de Deus. Não é assim. Nós somos cooperadores uns dos outros. Ajudamos a levar as cargas uns dos outros. Não é toma minha carga aqui, irmão, e leva para mim. Porque eu não quero nem saber disso. É isso que a Bíblia ensina? Não. Mas agora, quando tu está levando a carga e a carga está pesada, aí o que é que você faz? Irmão, dá uma ajuda aqui. Vem cá, irmão Marco, me dá uma ajuda aqui. Me dá uma ajuda aqui, pastor. Vamos lá. Aí vamos ajudar. Mas não traz a tua carga e joga sobre os ombros de ninguém. A tua vida espiritual é responsabilidade, em primeiro lugar, tua. A Bíblia diz: crescei. Você busca a Deus na palavra, na oração, no jejum. Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não cresce, e depois diz: não sei o que está acontecendo com aquela igreja.
Eu estou muito bem, obrigado. Amém, Jó? Você está firme? Graças a Deus. Você entende isso? Então espere ajuda. Mas não queira que as pessoas tenham responsabilidade por sua vida. Deus te mandou fazer, faça. E você vai crescer para a glória de Deus. Muitas pessoas, elas estão na mendigância por a preguiça espiritual que têm. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Deus está dizendo aqui, sejam laboriosos. Como é que está a tua lida com as coisas espirituais? E muitas vezes você é escasso, a pessoa pergunta, irmão, e aí, o que está fazendo no reino, irmão? Sentado e sossegado, esperando Jesus voltar. Não influencia ninguém dessa forma, não transfere nada de positivo do ponto de vista da obra do Senhor a ninguém. E eu não estou aqui falando, já disse isso e vou repetir. Pessoas de Deus, pessoas salvas, pessoas maravilhosas que a gente ama, mas que às vezes estão vivendo essa realidade. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você seja alguém proativo. Há uma recompensa. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. E quando Ele fala isso, a gente pensa logo no galardão que a gente vai receber. E é certo pensar mesmo. Mas a recompensa também é trazida aqui na terra. Porque o fruto do teu trabalho você vê e fica satisfeito. O profeta Isaías falou isso acerca da obra de Cristo. O fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá e se alegrará. Quando a gente frutifica, a gente se alegra. Quando a gente dá resultado, a gente se alegra. Quando a gente bate meta, a gente se alegra no reino de Deus. É assim ou não é? Puxa, graças a Deus, cumprimos aqui esse ano, foi uma bênção coral, foi uma bênção o Ministério de Louvor, aqui o Kadesh atuou, aqui outros grupos atuaram, a minha célula foi assim, não foi tudo que eu queria que fosse, mas foi bom, avançou, foi uma bênção, amém? Olha que coisa maravilhosa. Uma outra coisa, é o assistencialismo, eu vou até encerrar com isso aqui, por causa da nossa ceia. Assistencialismo mantém pessoas na mendigância. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja que está em Efésios, no capítulo 4, os versículos 15 e 16, versículos que me inspiraram muito no ano de 2022, continuam derramando em mim neste ano, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em? Está escrevendo a igreja, para crescer em tudo. Essa é a vontade de Deus, do qual todo o corpo, bem ajustado, quem é o corpo? Somos nós, não é? Você é um membro do corpo, não sei se você é um dedo, você é um braço, se você é um pé, se você é um olho, sei lá o quê, mas você é uma parte desse corpo, isso eu tenho certeza. O qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, ligadinho ali, sabe? Segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso nos está dizendo que existe uma parte que nos cabe. Nós temos uma cultura, e essa cultura muitas vezes se adentra à igreja. Infelizmente, nossa América Latina, né? Os países de terceiro mundo são muito doados a isso. O assistencialismo. O povo gosta de assistencialismo. Porque recebe lá, ali aquele dinheiro, vamos colocar aqui como esses projetos, né? Brasil, como é? Eu esqueço, agora voltou a ser Bolsa Família. Então, Auxílio Brasil, Bolsa Família, tudo a mesma coisa. Presta atenção, irmão, isso é muito oportuno para um momento específico, não é? Que precisa ser dado, nós não podemos ali deixar... Às vezes, aquele pai de família, aquela mãe de família, sem ter um respaldo financeiro. Então, eu sou completamente a favor que tenha. O que eu não sou a favor é que isso se torne uma mesada. Isso é uma fase. Tem que ter uma porta de saída disso. Para que a pessoa volte a trabalhar.
para que a pessoa se torne produtiva, porque facilmente o diabo escraviza aquelas pessoas no assistencialismo, e as pessoas ficam refém disso, não fazem mais nada, não trabalham mais, e não é porque não acha não. Eu vejo aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, os prefeitos clamando por mão de obra. Está precisando de mão de obra lá. Eu vejo aqui Santa Catarina, está lá, cidades precisando de mão de obra, não tem gente para trabalhar, precisando de gente para trabalhar. Aí a pessoa diz assim, eu não tenho emprego. Por quê? É porque, muitas vezes, não convém. Estou aí agora Bolsa Família de novo, eu estou no Bolsa Família aqui, o que eu quero? Esse dia eu estava conversando com minha irmã, ela disse que foi um tempo atrás aí lá no Ceará, chegou lá e tinha muitas barracas na praia, ela chegou e disse assim, cadê aquelas barracas aqui da praia? E um dos barraqueiros que sobreviveram a essa tentação, diz assim, ninguém mais quer trabalhar não, senhora, o povo é todo aí nesses Bolsa Família da vida, não quer mais trabalhar, é vale gás, é vale isso, é vale aquilo, que seria muito bom num momento específico, de uma crise, de um desemprego. Querido, você vai ser assistido aqui, nesse tempo, mas acompanhado para ser inserido no mercado de trabalho, mas não é isso que acontece. Agora deixa o negócio de para lá e vamos para cá, dentro da igreja muitas vezes acontece isso, é só assistencialismo, é dá, você não quer fazer nada, agora quer que todo mundo chegou ali, tapete vermelho, entre meu amor, meu querido, vamos lá, tudo bem, mas vamos produzir, não vamos viver só do que os outros produzem. Eu quero a casa cheia, e você está fazendo o que para isso? Eu estou triste porque a casa, e por que você não está fazendo nada para isso? Não estou dizendo que vocês que estão aqui não estejam, mas eu digo que tem pessoas que querem ver resultado produzido por outros. Assim, eu acho que Daniel está fazendo um pouco, Tainã está fazendo um pouco naquela célula dela lá, e tu está fazendo o que na tua? E tu já tem uma pelo menos? Você entende como são as coisas? Então quer viver do fruto do trabalho do outro? Não, meu irmão. Nós precisamos trabalhar juntos, porque é a justa cooperação que produz crescimento e edificação e amor. Assistencialismo, derrota, vicia o ser humano. Eu que não quero ficar viciado nisso, eu não quero viver do fruto que outro produz, eu quero viver da minha própria produção, aí eu posso somar a minha produção com a produção do meu irmão, e tudo vai ser para a casa do nosso Pai. A casa do nosso Pai vai estar cheia de tudo, vai estar cheia de vidas, vai estar cheia de ministérios, de redes, pessoas para o nosso coral, pessoas para o ministério de louvor, pessoas para Kadesh, pessoas para grupos de crianças, pessoas para rede de casais, pessoas para rede de mulheres, pessoas para isso, pessoas para o altar, pessoas para aquilo, obreiros, diáconos, tudo. Agora quando a gente senta e espera, ainda começa a criticar a pessoa que está fazendo, porque ela não está fazendo como a gente quer que ela faça. Olha se isso tem cabimento. Só uma surra de unha de gato morto, né, pastor? Até o gato ressuscitar. Não tem cabimento isso, irmão. Vamos produzir, vamos fazer, não vamos esperar só as pessoas fazerem. Vamos fazer a nossa parte e juntos nós vamos ver a vitória do Senhor. Quem você é, quem você tem sido, mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus pode mudar a realidade da sua vida. Se posicione, saia da zona de conforto, não aceite ser uma pessoa espiritualmente escassa, não aceite ser assim. Levante dessa cadeira e vamos orar em nome de Jesus, já é um bom começo. Glória a Deus.